colocar os slides, né? Pronto, irmãos, eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos, né, pela oportunidade de estarmos discutindo o livro, e estamos no primeiro capítulo. Na última aula, nós conceituamos o escatom, o nosso tema é relação entre os testamentos, né? E aí veremos os sistemas, os dois sistemas principais, mas outros sistemas também que são oriundos desses sistemas dispensacionalistas e não dispensacionalistas. Aí, Márcio, pode passar os seguindo aí. Então, do escatom, nós tivemos esse conjunto, tá? E trabalhamos a morte física, espiritual e eterna, o destino da humanidade, temos o destino ainda parcial e o destino final. O final é a Guiena, o lago de fogo, para o diabo e seus anjos, e também para todos os ímpios da terra. E o destino final da humanidade é a nova terra com a nova Jerusalém. É a segunda vinda de Cristo, abrange os catões. Nós estamos aqui por conta disso, estudando essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o juízo final, que seria o último juízo. São 8 julgamentos, mas ainda trabalhamos esses 8 julgamentos em outro capítulo. Portanto, não vamos nos deter agora nele. Seguindo um pouco mais adiante, irmão Márcio, pode subir um pouco. Então, ó, é um privilégio, e aí nós louvamos a Deus pela iniciativa do irmão Elias, junto com outros irmãos, pastor Zé Bezerra, para trabalhar essa doutrina que é maravilhosa, a doutrina da escatologia. E ela tem sua importância nas escrituras, ela tem, com certeza. Então, quando nós olhamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda, nós temos cerca de 300 profecias abrangendo a primeira vinda, e todas elas se cumpriram literalmente. Isso é importante para nós não espiritualizarmos passagens, porque se as profecias que dizem respeito à primeira vinda elas foram cumpridas literalmente, é sinal de que também as profecias que dizem respeito à segunda vinda vão se cumprir literalmente. E por que nós estamos estudando escatologia? Infelizmente, há grupos aí que nem tocam no assunto, mas é um assunto de grande importância. Para os irmãos terem ideia, a escatologia, referências escatológicas sobre a segunda vinda de Cristo, em todos os dois testamentos, temos em torno de 1845 referências. E destas 1845, nós temos 318 referências no Novo Testamento e 1527 no Antigo Testamento. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós temos capítulos inteiros trabalhando a volta do Senhor Jesus. O sermão escatológico dele, que está nos sinóticos, né, nos evangelhos sinóticos, em Mateus 24 e 25, temos em Lucas 21, temos em Marcos 13, temos um capítulo só sobre ressurreição, 1 aos Coríntios 15, e temos livros que abordam só escatologia, como 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, e ainda temos o Apocalipse. Então, é importante estudarmos escatologia? É. O valor da escatologia é maravilhoso. Podemos dizer assim que a cada 25 versículos do Novo Testamento, um fala sobre a segunda vinda de Cristo. A cada 25 versículos, um trabalha a segunda vinda de Cristo. Quanto à definição, já vimos o escatom, mas aí Márcio vai puxar um pouco mais para a gente dar uma olhada.
Então, nós temos aí o vocábulo, e esse vocábulo, ele tem o sentido de últimas coisas, né? Então, nós temos a escata, que são coisas últimas, o escatom, que é o futuro absoluto, escatos, que é o último, aí podemos fazer referência a Jesus. Então, tudo isto vai convergindo para nós e faz uma diferença muito grande na doutrina da igreja. Quando nós pensamos na escatologia, ela interfere na eclesiologia da igreja. Que o digam os sistemas que vamos analisar. Pode seguir, Márcio. E aí temos esta passagem extraída do John Feinberg, que é deste livro aí, tá aí, eu tenho ele aqui também, é o livro Continuidades e Descontinuidades. Ele que organizou, mas são 16 escritores trabalhando, uns favoráveis à continuidade e outros à descontinuidade. Então, é importante nós termos essa visão para entendermos a escatologia, a visão entre os testamentos, entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Então, entre esses testamentos, a relação é de continuidade ou é de descontinuidade? Então, o sistema que cremos é que vai determinar. Tem sistema que vê mais continuidade, é o caso da teologia reformada, o caso dos presbiterianos, dos episcopais, dos luteranos, eles veem mais continuidade. Congregacionais, boa parte das igrejas batistas da convenção trabalham muito com a continuidade. Os dispensacionalistas, e os batistas regulares são dispensacionalistas, trabalham mais com a descontinuidade, né? E isso nós vamos verificar nesse capítulo, que é um pouco difícil, mas é um capítulo importante para nós seguirmos para os outros capítulos. Esse capítulo é importante, a visão que nós podemos ter dessa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Até aí, se alguém tiver pergunta, pode interferir, viu? E o irmão Elias vai administrar isso aí, viu? Então pode seguir, Márcio. Pronto. Se tem alguma pergunta, vamos parar aqui e o irmão Elias Eu já tenho tem um comentário perguntas também. aí. Sim, sim. Nós temos três irmãos e estão fazendo corretamente, levantaram a mão, excelente. Então, pela ordem que eu vi, foi o Almir, depois o irmão Daniel e o irmão Osamar, se eu não estou errado na ordem. Mas primeiro foi realmente o irmão Almir. Me Então, põe na lista aí que eu não consigo levantar a mãozinha aqui porque eu estou projetando. então tá bom, Márcio. Tá feito. Primo. Tá certo. Bem, eu até tive conversando com o primo aí sobre esse termo, continuidade ou descontinuidade. Para mim, eu nunca tinha ouvido falar, né, nessa forma de entendimento das Escrituras. Eu sei que muitas vezes as coisas, o tempo vai passando e termos novos vão surgindo para, quem sabe, o mesmo, falando a mesma coisa, né? Só muda o termo, né? Então, continuidade e descontinuidade, para mim, é um ponto novo. Nunca tinha visto alguém, nem tinha lido nada a esse respeito, né? Mas eu entendi a explicação que o irmão deu, que se trata a respeito, né, da ligação entre os dois testamentos, não é isso? E eu sei também que o irmão possivelmente vai fazer mais comentários a esse respeito, mas eu gostaria, né, a minha pergunta é se, de fato, esse termo continuidade e descontinuidade é algo novo, né? Ou quando surgiu isso, já que o irmão se aprofundou aí nesse estudo. É algo de quando, né? Quando surgiu esse conceito de continuidade ou descontinuidade? A partir do Ô, momento. Almir, pastor, só um momentinho, se me permite, se junto com a pergunta do Almir, se o pastor já puder dar mais uma clareada para nós, continuidade do quê? Que tem a ver com os testamentos.
Descontinuidade. Descontinuidade de quê? Se o pastor puder incluir essa, pode, Almir, incluir junto com a sua? É que eu acho que isso ele deve explicar mais à frente quando tratar exclusivamente do assunto, né? A minha pergunta foi basicamente quando surgiu esse enfoque, né, de continuidade, porque eu nunca tinha visto falar nesses termos, né? Mas pode, não tem problema. Se ele achar conveniente, pode sim, não tem problema nenhum, não. Pode explicar sim. Nesta citação do John Feinberg, vocês podem verificar aí a expressão sistema teológico. Está vendo aí? Sistema teológico. Então, a partir do momento que esses sistemas vão surgindo, eles vão trabalhar com essa visão. Então, quando surgiu o aliancismo ele vai trabalhar com a ideia de continuidade. Por exemplo, a gente ainda vai aprofundar isso, mas para ajudar também na pergunta colocada pelo pastor Ulisses também. Então, Israel e a igreja. Israel e a igreja. Israel, Antigo Testamento, a igreja, Novo Testamento. Então, para quem é aliancista, vem com um sistema de continuidade, dizendo que Israel era a igreja no Antigo Testamento. E a igreja é o novo Israel de Deus no Novo Testamento. Então, igreja e Israel passam a ser um povo só. Então, é continuidade. Igreja, Israel. Continuidade. Então, essa é uma ideia de continuidade. Aí vem a descontinuidade, que é a ruptura. É a ruptura. Então, o dispensacionalista já vai dizer, não, aqui é descontinuidade. Israel vem aqui, povo de Deus, mas quando a igreja nasce no Pentecostes, há uma ruptura. Você não tem, a igreja não é o novo Israel de Deus. Então, a igreja não é Israel, um novo Israel. As promessas que são dadas a Israel no Antigo Testamento vão se cumprir no Israel étnico futuramente no milênio. Para os da continuidade, não vão se cumprir porque não existe milênio. Aí vem a ideia de que não existe um milênio literal para um Israel étnico. Então, você não tem a continuidade para o aliancista. E para o aliancista, você tem a continuidade. Para o dispensacionalista, você não tem continuidade. Então, Israel é povo de Deus, igreja é povo de Deus, apesar de a igreja, conforme Paulo colocou, fundir judeus e gentios, derrubando a parede de separação para fazer uma nova humanidade. Então, nós temos a igreja como essa fusão, mas não há continuidade. A igreja é o corpo de Cristo, Israel é o povo de Deus, Israel rejeitou a Cristo, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, então Israel ficou de lado até que haja no futuro um tempo para que a admissão de Israel ocorra. Aí nós temos dois povos de Deus, porque nós temos Israel, Antigo Testamento, a igreja, Novo Testamento, embora seja um corpo com judeus e gentios, e o Israel étnico na tribulação sendo trabalhado para adentrar ao milênio. Aí nós temos o sistema de continuidade e descontinuidade. Agora, nós vamos ver daqui a pouco que tem continuidade, por exemplo, para o dispensacionalista, não quer dizer que não tenha continuidade em alguns aspectos. Então, nós podemos ver continuidade, por exemplo, na salvação, no método da salvação. Então, a salvação, ela foi pela graça no Antigo Testamento e ela é pela graça no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação não foi pela lei. Não foi pela lei. A lei não salvou ninguém. A salvação lá no Antigo Testamento foi pela graça e continua no Novo Testamento sendo pela graça. Então, a gente vai ver muita coisa quando a gente aborda continuidade e descontinuidade, montando esse sistema teológico. Então,
a sua teologia, o seu sistema teológico vai andar aí. Então, nós temos uma organização do sistema teológico dispensacionalista no século XIX, nós temos a sistematização, mas isso não quer dizer que o dispensacionalismo não havia antes. Mas como sistema, ele surge no século XIX, como o sistema aliancista, ele vai surgir no século XVII, século XVI, XVII, com John Cosseius e com Oswald Alice, com Charles Hodge. Então, o velho Hodge, esse grupo é mais antigo no sistema. E aí ele cria um sistema aliancista que é de continuidade. E o sistema dispensacionalista é de descontinuidade. Mas depois nós vamos ver que ainda tem alguns querendo equilibrar isso aí e vem com uma outra ideia que são os novos aliancistas, ou o neoaliancismo, que é o chamado aliancismo progressivo. E tem o dispensacionalismo progressivo também. Então, nós vamos verificar, porque o dispensacionalismo tem três. Tem E pastor Evaldo, a gente pode deixar isso para depois, mas vamos para a pergunta do Almir, que é, então, quando surgiu o termo, quando foi cunhado o termo? É isso aí que eu estou colocando. Então, quando surgiu o sistema teológico aliancismo clássico, ele vai trabalhar a continuidade. Quando surge o sistema teológico dispensacionalismo, vai trabalhar a descontinuidade. Então, o aliancismo no século XVI e o dispensacionalismo no século XIX. Tá, então, só para eu entender, desculpe a minha ignorância, irmãos. Então, o termo continuidade e descontinuidade. Continuidade, então, surgiu antes e descontinuidade veio depois, é isso que eu estou entendendo? Sim, a partir da ideia do sistema teológico. Quando surge o sistema teológico aliancista, ele vem com a ideia de continuidade. Quando surge o dispensacionalista, vem com a ideia de descontinuidade. Então, essa é a grande diferença para a escatologia. Por isso que é importante a gente entender esses termos, porque essa é a grande diferença quando nós pensarmos em tudo que vamos abordar, que vocês já abordaram com o pastor Zé Bezerra, nós chegamos mais tarde, tudo que a gente pensa de escatologia gira em torno, a chave é essa ideia de continuidade e descontinuidade em relação aos dois testamentos, ao Antigo e ao Novo. Só para explorar um pouco ainda mais a minha pergunta, para não ficar aqui uma dúvida também, para continuar a passar para os irmãos, né, que querem perguntar, se surgiu no século XVI, então, anterior a isso, não existia nada. Então, eu falo mais como sistema, mas desde a igreja primitiva já havia essa visão, porque nós vamos ver os apóstolos, os autores bíblicos do Novo Testamento, que é a ideia também de como os autores do Novo Testamento interpretam, aí é o próximo capítulo, a abordagem, e aí nós vamos ver também com vocês a abordagem hermenêutica, a abordagem de interpretação. Então, isso vai ter vamos dizer assim, essa visão de continuidade e descontinuidade está desde que surgiu o Novo Testamento. Que os autores do Novo Testamento, agora, como sistema teológico, é que vem século XVI, século XIX. Mas já havia essa visão de continuidade, descontinuidade. Essa compreensão. É a nossa interpretação e a própria interpretação dos escritores do Novo Testamento sobre o Antigo. Nós vamos ver como é que é essa visão, como é que os reformados veem a visão de interpretação, de hermenêutica sobre a pergunta, um questionamento que a gente pode trazer aqui o Novo Testamento tem prioridade sobre o Antigo? Ou não? Essa é uma questão de continuidade e descontinuidade. A prioridade, a gente sabe, nós sabemos que, no geral, um cumpre o outro. O Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento nas profecias. Mas, assim, quem é dispensacionalista considera, digamos que começa com o Antigo Testamento
para o novo. Quem é aliancista começa do novo para o antigo. Pega o antigo como tendo prioridade sobre o novo. A gente não crê assim, que nós não cremos que um testamento tem prioridade sobre o outro. Para nós, o Antigo Testamento tem seu valor e o Novo tem seu valor. Para os aliancistas, o Novo Testamento tem prioridade sobre o Antigo. Esse capítulo é o mais difícil, mas assim, Não, vamos mas tentar entender. não, pastor Evaldo, mas eu acho excelente. Eu andei lendo, realmente é assim. Eu entendo que esse capítulo ele é carne pura, ele é tutano, ele não é leite, não é mingauzinho, não, é muito bom mesmo. Então, tem os termos, antes de passar, de ver os outros irmãos falando rapidamente, eu achei muito interessante esses termos que eu também não conhecia, e eu sempre achei que eu conheço bastante coisa, cada dia eu vejo que eu não conheço nada. Então, realmente, eu não conhecia esses dois termos, né? Achei muito legal esse sistema. E eu já vi, e agora fica fácil a gente conhecer os aliancistas, que eu já vi muitos pregadores, muitos não, mas alguns pregadores, falando que nós somos o Israel de Deus. Eu vi isso, eu já, sem conhecer muito, eu já me arrepiei. Falei, opa, peraí, como é que é isso? Então, agora mais ainda. Agora ele fala isso, eu já saio correndo. Mas tudo bem. Almir, sua mão já está levantada, você já falou, né, primo? Então, o próximo, Já, pela ordem, tranquilo. era o irmão Daniel, depois o Osamar e depois o Márcio. Ok? Então, Daniel. Aquilo que eu ia falar, na realidade, pastor Evaldo, já foi já, na hora de responder, que em 1975, quando me converti na igreja presbiteriana, e é bem claro lá, né? As coisas vão acontecendo. A igreja se tornou o Israel de Deus, e depois, numa hora, Jesus vem e todos nós vamos viver com eles, os Ô, Daniel, crentes, né? Então, irmão, essa era a irmão Daniel, doutrina que a gente aprendia. Pois não? irmão Daniel, eu não sei os outros irmãos, mas eu não estou conseguindo entender, está picotando demais a sua. Eu não sei se eles vão conseguir Cortou. entender. Ok. Cortou muito aqui, Daniel, mas deu para entender. Ele, na realidade, ele está reafirmando que o pastor Evaldo disse, falando que ele veio da igreja presbiteriana, né? E que lá Isso. eles falavam muito sobre isso, né? É isso mesmo, né, Daniel? A continuidade é vamos indo, vamos. Jesus volta na época que ele tem que voltar, e a igreja de Israel de Deus, os dois povos se fundiu em um, e vai ser assim. Mas eu entendo que tem a continuidade nessa parte, mas eu só ia comentar esse assunto. Mas o pastor Evaldo já respondeu ao responder para o pastor Ulisses e para o irmão Almir. Obrigado. Ok. Aí, Osamar? só para colocar para o irmão Daniel, para ficar bem claro, então, se é continuidade, aliancismo, não há distinção entre Israel e igreja. Se é descontinuidade, Isso. dispensacionalismo, há distinção entre Israel e a igreja. Viu? É isso aí. Também, pastor Evaldo, nesse caso da continuidade, você precisa descartar Romanos capítulo 11, porque o remanescente será salvo. Ok. Eu acho, Obrigado. só para ajudar, irmãos, aí eu acho, né, nessa parte, a parte introdutória, ele está explicando, e acredito que um pouco mais à frente, ele vai dar os versículos para que nós possamos ter em mãos os versículos comprovando essas duas coisas. Então, é só aquele entendimento inicial, o que é uma coisa, o que é uma outra, que eu também não estava a par. Então, o irmão Osamar, depois Márcio, depois o pastor Lourival, é o que eu tenho aqui, tá bom? Certo, Daniel? Posso ir em frente, Ó, Daniel? Você quer falar mais alguma coisa? certo? Não. Tá, ok. Osamar. Eu tenho um comentário e, e três perguntas. O comentário é sobre a importância, né, de estudar escatologia, que eu vejo assim,
a gente sabe que tem temas importantíssimos para estudar, e melhor do que estudar as bênçãos da prosperidade, da saúde, quando a gente estuda escatologia, a gente lembra que ou nós vamos morrer antes de Cristo voltar, ou Cristo vai voltar a qualquer momento. E isso é importante, eu vejo que isso é importante nesse sentido. E as três perguntas que eu tenho são as seguintes. Antes de fazer as perguntas, eu vou explicar assim. Eu estou na Igreja Batista Regular desde 2014, comecei lá com o pastor José Bezerra, e antes eu era de diversas igrejas, que eu sou militar e comecei na Batista tradicional, e eu rodei por diversas igrejas. Então, vocês devem imaginar como deve ser a minha mente em relação a cada assunto, desde a salvação, que é o principal assunto, na minha opinião, da igreja. O irmão Elias está rindo aí no silencioso, mas eu estou vendo. E desde a salvação e agora até a escatologia, que é um assunto que eu tenho o costume de fazer o seguinte: eu não acredito num sistema propriamente dito. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver qual é o texto, eu tenho que entender, eu tenho que criar uma teologia, entre aspas, criar uma teologia, mas eu tenho que ter uma teologia que eu de fato creia, não só porque o pastor Evaldo falou, o pastor José Bezerra falou, o pastor João MacArthur falou. Eu tento fazer isso, não sou totalmente capaz, né? Mas eu sei que eu preciso ter a convicção do que eu creio, né? Como creio em Cristo. Então, eu preciso de textos. Então, como o irmão Elias falou, o pastor Evaldo certamente vai dar alguns textos aí. E como eu sou muito verde nesse assunto, eu estou aqui, às vezes evito até falar, porque eu sei pouco. E eu tenho muito mais dúvida do que sei. Então, se eu falar, vai ser muito. Para vocês verem, eu já tenho três perguntas aqui. Então, eu fico aqui tentando catar os versículos, eu vou anotando para depois eu estudar com calma, porque eu não tenho tanto tempo. Mas vamos às perguntas. Primeira pergunta, era essa dos textos, né? Quais são os textos que apontam para a continuidade e que e por que estão errados? Eu sei que não é uma resposta que se dá em um minuto, mas é uma coisa que espero que eu gostaria muito de ter. Segunda pergunta, exemplos, Raabe e Naamã, eles eram o quê? Israel ou são igreja? São só dois exemplos, de repente até mais que eu não estou lembrando, lembrei desses dois agora. E falando do sistema, que eu já falei no início, que eu não gosto de acreditar em um sistema, é, é obrigado a acreditar no sistema? Eu estou errado e não me é, render, vamos dizer assim, a um sistema? Aí eu lembro de um pequeno trecho de um vídeo, eu não sei nem se é a conexão completa, com o John MacArthur falando, ele falando que o dispensacionalismo está fora de controle. E ele só usa o dispensacionalismo para diferenciar entre a igreja e Israel. Eu não sei nem se ele de fato, depois, né, o restante do vídeo, isso realmente ele está descartando o dispensacionalismo, não sei qual é a ideia dele, mas ele usou esse termo, essa expressão, dispensacionalismo está fora de controle. Então, usando esse exemplo, eu estou errado em não de imaginar que é possível a pessoa não acreditar num sistema completo e se ele não fizer isso, se ele fizer isso, não acreditar no sistema completo, ele está em alguma heresia? É isso. Não sei se eu expliquei bem. Primeiramente, em relação aos textos, irmão Osamar, vai ser interessante a gente continuar trabalhando, porque nós vamos explorar muitos textos. Quando nós chegarmos nas alianças, se for possível, até hoje a gente já mexe em alguma coisa. Mas eu não vou poder lhe dar os textos agora, porque a gente está fazendo essa parte introdutória, e aí posso dar alguns exemplos, eu vou dar aqui, daqui a pouco, mas os textos bíblicos virão, porque este capítulo é um capítulo para a gente poder ter essa visão de entender como é que funciona a coisa. Então, essa é a questão da primeira pergunta. Sobre a segunda pergunta foi
Foi Raabe e Naamã. São Isso. Israel ou são igreja? Antigo Testamento, para nós dispensacionalistas, o Antigo Testamento, à luz do que nós vemos no Novo Testamento, na teologia de Paulo, principalmente, a igreja é um mistério oculto dos profetas. Então, não há quando Paulo fala em Romanos 16, fala em Efésios capítulo 3, quando ele apresenta a dispensação da graça, ele traz a igreja como um mistério que esteve oculto lá no Antigo Testamento. Então, a igreja, nós não temos nenhuma passagem do Antigo Testamento que traga a igreja. Aí é descontinuidade. A Pastor, igreja rapidinho. É um mistério oculto para os profetas ou pertencente aos profetas? Foi é oculto para os um mistério profetas. que Deus não revelou aos Ah, profetas do Antigo Testamento. tá. A igreja só desponta e só ocorre, só aparece, ela nasce em Atos 2. Ela nasce no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado e ele desce em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. A igreja nasce em Atos 2 e depois ela vai ser arrebatada. A gente diz em Apocalipse 4:2. Se fôssemos andar por livros bíblicos, seria de Atos 2 a Apocalipse 4:2. De Atos 1 para trás, nós não temos igreja. A igreja, nós temos um embrião, vamos dizer assim, né? Tinha 120 lá, Jesus já tinha os apóstolos, mas eles ainda não eram igreja. A igreja surge no Pentecostes. Então, no Antigo Testamento, nós temos Israel, e Israel vai surgir no capítulo 12 de Gênesis, que é o livro das origens. Então, Gênesis é ali, quando Deus chama Abraão, é que começa o patriarcado, é que começa a origem do povo hebreu. É com Abraão, aí nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse trio aí começa em Gênesis 12. De Gênesis 11 para trás, até o capítulo 1, nós não temos um povo separado, um povo escolhido de Deus especificamente. Deus aí vai separar Abrão, que acha graça diante dele, e surge Israel. Então, para nós dispensacionalistas, é isso. Nós não vamos enxergar a igreja em Raabe, Mardoqueu, Raabe e tantos outros heróis da fé, os heróis da fé, ou aqueles que fizeram parte das genealogias de Cristo em Lucas e Mateus, todos eles estão dentro do contexto ou de Israel ou um contexto antes de Israel. Por exemplo, Noé não faz parte da nação judaica, nem Noé, nem Enos, nem Enoque, o que foi trasladado. Então, há uma visão clássica de dispensações, onde eles colocam no Éden, dispensação da inocência, depois vem, depois da queda, a dispensação da consciência, depois a dispensação do governo humano com Noé, depois a dispensação da promessa, aí que surge Israel, dispensação da promessa com Abraão, depois a dispensação da lei com Moisés, e em seguida a dispensação da graça, que é a igreja, aí a igreja surge na dispensação da graça, e depois virá uma fusão com a igreja governando junto com todas as outras dispensações na dispensação do reino. Essa é uma visão da dispensação da visão do dispensacionalismo clássico. O revisado, ele já trabalha assim. É o Charles Hyde que vai dizer, e aí vem a questão do sistema. O que é que faz Osamar, Elias, o que é que faz Márcio, Lorival ser dispensacionalista? A gente olhar assim e dizer, você é dispensacionalista. Os três, sine qua non. Sine qua non é uma expressão latina, quer dizer, sem a qual não, é indispensável. Então, o sine qua non são os três sine qua non que identifica o dispensacionalista. Quais são? Primeiro, distinção entre Israel e a igreja. Se você crê que a igreja é distinta de Israel, que Israel é diferente da igreja, então você é dispensacionalista. 2, uma interpretação histórico-gramatical das escrituras. Olhar as profecias como profecias literais. Então, interpretação histórico-literal consistente da Bíblia.
faz você um dispensacionalista. Você não vai espiritualizar milênio, você vai acreditar que o milênio são 1000 anos. Aí você diz, são 1000 anos, certinho. A tribulação é 1260 dias, e 1260 dias, literalmente. Você está interpretando numa linha histórico-gramatical. E terceiro, a doxologia como a filosofia da história. Ou seja, é a glória de Deus que é o fim de tudo. É a glória de Deus que é o fim de tudo. Então, no final de tudo, é a glória de Deus, é a doxologia. Se você crê nisso aqui, você é dispensacionalista. Agora, se é obrigado a estar dentro de um sistema, dificilmente você vai fugir disso. É o que o Feinberg coloca. Ele coloca assim, pois nenhum sistema teológico pode escapar de enfatizar esse assunto. Seja explícita ou implicitamente, a sua crença vai determinar se você é aliancista, se você é neo-aliancista, se você é dispensacionalista clássico, dispensacionalista revisado ou dispensacionalista progressivo. Não tem jeito. Você vai crer na sua crença, embora esse embaralhado de passagem por igrejas, mas vai cair. Você olha a convenção, a gente identifica claramente. Convenção, ela está dentro do sistema que abrange o amilenismo, alguns são pós-milenistas. E aí a gente pega as denominações, até pentecostais, neopentecostais, não tem jeito. Estamos dentro desse sistema, ou de continuidade ou de descontinuidade, no sistema teológico. Entendeu, Oswaldo? Tomar tudo bem por enquanto? Entendi. Eu só não Legal. entendi a questão de quem não é Israel nem igreja, vai ter, mas para esse pessoal vai ter alguma diferença é, nos últimos dias, no estado eterno? Vai ter alguma diferença? Vai prosseguir porque Jesus vai se casar com a igreja, ela será esposa de Cristo por toda a eternidade. A igreja vai reinar com Cristo no milênio e ela continua sendo esposa de Cristo. E os crentes do Velho Testamento estarão no milênio. Israel étnico será salva para dentro com o cumprimento da aliança chamada de aliança abraâmica, a aliança davídica e a aliança é, abraâmica, davídica e a aliança chamada a nova aliança. Tudo isso vai se cumprir. Então, vai fazer diferença. O Israel étnico, ele não pode ser igual à igreja, porque ele vai ser trabalhado particularmente no período da tribulação e tem uma promessa. E Deus vai dizer, Deus vai dizer assim, está lá em Jeremias 31, está lá em Ezequiel também, e vai demonstrar, Deus tem uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. A gente crê nisso num tom de interpretação histórico-gramatical. Já o aliancista, não, ele vai dizer que isso aí se cumpre na igreja. E aí você vai vendo essas diferenças. Mas é interessante, a gente está no começo do livro. Isso vai se desdobrar e vai ficar mais claro lá na frente. Perfeito. Obrigado, Perfeito. pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Pela ordem que eu tenho, é o pastor Lorival Jordão e o Márcio. Ou o Márcio primeiro e o pastor Lorival depois. Agora eu juro que eu não sei. É Márcio. Márcio. É Márcio. Então, Marcião. Bom, primeiro, obrigado pela explicação, pastor. Tem sido ótimo porque a gente está sistematizando, vou usar a palavra do livro aqui, o estudo, né? Eu gosto muito desse modelo. A gente parte de um princípio ou de uma cadeia de estudo. Então, a partir daí, Márcio, só um parênteses aberto rapidinho. Eu quero Claro. voltar às palavras do Elias, que ele leu no nosso livro. Nós não estamos aqui combatendo pessoas, nós estamos combatendo ideias e respeitando a todos eles, porque cremos que os aliancistas são salvos, são pessoas, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos Lopes e tantos outros, são pessoas que respeitamos, amamos, mas aí a gente está contestando a questão de ideias dentro do que a gente crê, mas também apontando o que eles creem também. Fechei o parênteses. Perfeito, perfeito. Até porque, pastor, eu sou o único que creio do jeito deles ainda, pelo grupo aqui, provavelmente. Tá? Mas, assim, eu gostaria antes de fazer a minha pergunta, de validar o conceito da explicação. Eu estou fazendo um monte de anotação aqui, tá? Além do livro.
Ah, primeiro, uma coisa que não foi dita aqui é que o estudo da escatologia é o único estudo da palavra que é bem-aventurado. Tem uma bênção reservada para quem estuda, que está em Apocalipse 1:3, né? Então, eu não preciso ler aqui, os irmãos leiam depois, mas é a única promessa, o único estudo que tem dentro da palavra como um todo, que é uma bem-aventurança para quem estuda. Então, eu realmente acredito que a gente está buscando bênção no momento que a gente estuda escatologia. Agora, validando meu conhecimento. Descontinuidade indica que Israel e a igreja são diferentes. Isso é um sistema de estudo de continuidade e descontinuidade, onde descontinuidade indica que Israel e igreja são diferentes. E continuidade indica que a igreja é o novo Israel. Tá certo isso, o meu entendimento? Tá bom. Então, esse é um sistema de estudo. Está certo, Aí, só claro, colocando o adendo, e está certo. Agora, quando pensar na igreja, é pensar que a igreja, na dispensação da graça, é a fusão de judeus e gentios num sim, povo sim, só. é isso. Mas a gente Eu tem ia a chegar igreja como exatamente aí. distinta. Eu ia chegar exatamente aí. Uma coisa é Israel como nação e a igreja e os indivíduos de Israel que foram salvos pela graça, olhando para o Messias para frente, hoje na mesma maneira. E a igreja são indivíduos de todas as nações. E aí eu entendo com relação ao objetivo. Quando Deus separou lá Abraão, Isaac e Jacó, naquele evento, naquele momento, ele separa, ele convida Abraão para sair e fala: Você vai ser a minha testemunha em todas as nações. Então, Israel é um povo separado para ser testemunha do Deus vivo e levar salvação aos outros povos, né? Então, um dia desse eu estava lendo sobre é, Jonas e Nínive, e estudando o comportamento de Jonas, porque Deus chamou como profeta, mandou ele para Nínive para testemunhar, e ele ficou puto da vida porque Deus estava salvando o povo de Nínive, que era inimigo de Israel. Mas ele cumpriu o papel como israelita, ou como israelita, né? Em ser testemunha de Deus também no povo inimigo, onde eles se arrependeram, vestiram o saco e o povo chegou a Deus pelo testemunho e ação de Jonas. Então, assim, o meu entendimento é que Israel é uma nação que tem promessas específicas e um processo específico com o único objetivo de ser testemunha de Deus a todas as nações, baseada na lei. E a igreja é para ser testemunha em todas as nações, de dentro das nações, e inclusive com judeus. Ela começou com judeus no Pentecostes. Então, a igreja contém judeus, no meu entendimento, matemática, lógica. A igreja contém judeus, mas Israel não contém a igreja. Elas são excludentes. Tem uma hierarquia aqui no meu entendimento. Eu gostaria Perfeito. de Só validar fecha, esse só conhecimento. dando para eu pegar o que você colocou aí por último, perfeito. É importante a gente a gente entender que o próprio Paulo, e aí o irmão Osamar citou aí Romanos, né? Esses capítulos 9, 10 e 11 são interessantes, mas o próprio Paulo que fala, por exemplo, em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31 e 32, que ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, mas ele faz uma separação ali, ele diz: portai-vos de um modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Veja que ele fez uma separação, e quando chega em Romanos, ele chama o povo de Israel, étnico, de povo de Deus. Ele diz: porventura rejeitou Deus, o seu povo. Quer dizer, ele está chamando os judeus de povo de Deus, e a gente já vê a igreja também como povo de Deus. Então, para nós dispensacionalistas revisados, a igreja, nós cremos em dois povos de Deus. O dispensacionalista, por exemplo, progressivo, e já tem alguns regulares que são, o dispensacionalista progressivo, ele quer trazer mais continuidade para o processo. Aí ele vai dizer que o povo de Deus é um só, como dizem os aliancistas, que o povo de Deus é um só. Mas para nós, são dois povos de Deus. O povo de Deus, Israel, e o povo de Deus, igreja. Aí Márcio colocou aí, a igreja é a nação. E a gente pode acrescentar também que Israel é uma nação.
A gente pode acrescentar também que a igreja é uma nação, né? É a nação eleita, né? Lá de Pedro. Mas, É, assim, eu quis dizer nação como instituição mundana mesmo, né? sim, Povos, né? Foi isso, foi isso. essa a minha abordagem, Mas porque pode prosseguir. é isso. Então, assim, no meu entendimento, o objetivo de Deus foi declarado com uma sementinha lá no momento do pecado, com Eva e a serpente, falando já de Jesus, tudo aponta no Velho Testamento para ele. E no Novo Testamento a gente tem uma série de novas coisas reveladas. Agora eu quero fazer a minha última pergunta baseado na resposta que o pastor deu anteriormente, né, falando sobre dispensação. No meu entendimento, dispensação, ou eu não sei se é verdade, mas isso quero validar. Esse estudo de dispensação, ele surgiu no século XIX, 18, 19, com Darby registrado, ou anteriormente ele tinha? É uma visão. E outra coisa, a dispensação, ela é relativa a tempo, fases, como o pastor colocou, fase da graça, fase bom, lá do início, esqueci os nomes. Inocência, consciência. Inocência, isso, exatamente. São fases, ou isso é distinção entre Israel e igreja, como o pastor colocou ao final da resposta para o irmão Zamar? Porque isso me confundiu um pouco, porque para mim a teoria da dispensação é colocar fronteiras nos tempos. Inocência, começou aqui, terminou ali, graça, isso para mim é dispensação. Mas o senhor colocou agora como que é, é distinção de tempo, mas também entre a igreja e Israel. E eu não consigo juntar a separação ou a junção de igreja e Israel com dispensacionalismo. Onde que está esse vínculo entre essas duas coisas? É, Darby, da, é, Darby Scofield e Lewis Sperry Chafer, eles sistematizaram o dispensacionalismo. Mas a gente tem, por exemplo, na Bíblia, a gente tem já, pelo menos nós podemos citar três dispensações qualificadas como dispensações. Por exemplo, se a gente abre aí vamos pegar a Bíblia e vamos dar uma olhada em Efésios capítulo de número 3, Efésios. Aí lá no capítulo 3 de Efésios, a partir do verso 2, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, e para convosco me foi dada. Ele está falando da dispensação da graça. E ele fala também nesse mesmo livro, no capítulo 1, versículo 10, de uma outra dispensação que é a do milênio. A dispensação do milênio. Capítulo 1, versículo 10, ele diz: de tornar a congregar em Cristo, aí o Messias, né? A palavra Cristo aí é ungido, Messias no hebraico, Cristo no grego. Então, aqui, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, assim, nós vamos ver ainda a divisão que fazem, por exemplo, por que nós não colocamos como sine qua non essa questão de dispensações, de número de dispensações? Eu citei 7 aqui: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça, que vem de Darby, vem de Scofield, vem de Schaeffer, mas eu sou dispensacionalista revisado. Então, assim, eu não vejo aí, foi o que o Márcio colocou há pouco, assim, eu citei apenas, mas eu não vejo assim como essas fases, terminou uma, entrou a outra assim de imediato, mas há eventos especiais que fazem uma mudança, que trazem normas, que trazem novas ordens. Então, se você olhar, o pai da teologia reformada é Louis Berkhoff, na teologia dele, né, teologia sistemática. E aí, a gente podia ir para Calvino, para Lutero,
para Alice, para Roger. Então, eles têm o quê? Eles têm uma visão de dispensação, eles, apesar de serem aliancistas, porque eles pendem mais para a aliança do que para a dispensação, mas ele cria em duas dispensações. A teologia reformada cria em duas dispensações: dispensação da lei e dispensação da graça. Dispensação da lei, e crê em três alianças: a aliança das obras, a aliança da redenção e a aliança da graça. Por isso que eles são aliancistas, que eles pendem muito para a ideia dessas divisões da história em cima de alianças, embora que nós também acreditamos em alianças. Mas o que nos faz ser dispensacionalistas é aquele sine qua non que eu dei há pouco, né? Distinção entre Israel e igreja, interpretação histórico-gramatical das escrituras e a doxologia como o fim da história, a filosofia da história. Então, o que é uma dispensação? Dispensação é um período de tempo onde há associações, as relações entre Deus e o homem. Então, vamos dizer que sejam ordens. E que Deus, por exemplo, a gente não pode deixar de não ver um Éden. Adão não ficou no paraíso só até o sexto dia. Adão e Eva ficaram no paraíso, pelo menos eu calculo que eles deveriam ter ficado. A gente não pode dogmatizar, mas eles poderiam ter ficado no paraíso 100 anos. Esse período de 100 anos, dentro de um contexto de inocência, sem comer da árvore da ciência do bem e do mal, até ali você tem uma dispensação que vem antes da queda. Aí depois vem a queda. Vai se estabelecer uma nova dispensação agora com novas ordens. Então você tem mutações, você tem mudanças. Quando você vê Noé, por exemplo, não tem como não vermos a era de Noé como um período pós-diluviano, como não ser uma dispensação, onde se estabelece. Exatamente essa questão, pastor. Eu entendo dispensação relativo a tempo, com marcos definidos por Deus para Isso. separar entre uma coisa e outra. E para mim ficou um Concordo pouquinho plenamente com você. É isso para mim ficou só mesmo. um pouco confuso misturar na dispensação, por exemplo, a distinção entre igreja e Israel. Eu Ah, não consegui até agora associar essas duas teorias na mesma caixinha, entendeu? não, Então, deixa eu te dizer assim, para a gente entender bem, né? Eu citei as duas dispensações, mas tem também a da lei, né? Não tem como a gente não ver a lei como uma dispensação. Então, dentro da dispensação da lei, nós temos normas, nós temos regras, nós temos ordens, e Deus tratando com Israel ali, e Deus está trabalhando mandamentos, tudo ali dentro de uma dispensação da lei. E depois dessa dispensação da lei vem a dispensação da graça. Eu concordo com você. Assim, o que eu quis dizer, quando eu falei de Israel na graça, eu não quero dizer que Israel já está. Enquanto a igreja estiver por aqui, o que temos é um remanescente judeu segundo a eleição da graça que está na igreja. Por isso que não aquele Israel de Deus ali, de Gálatas 6, que a gente ainda vai trabalhar isso, aquele Israel de Deus, que ele fala assim, sobre os que andarem segundo essa regra, e também sobre o Israel de Deus ali é o povo de Israel salvo, que fundem dos dois povos que fazem parte da dispensação da graça. Quando eu citei que Paulo chamou, dentro da dispensação da graça, Paulo chamou o povo de Israel de povo de Deus, eu só quis dizer que Deus não tem um povo só que esse povo de Deus está rejeitado. Esse povo Israel, enquanto nação, enquanto Israel étnico, está rejeitado. Vai vir uma dispensação para se tratar com Israel, que é a dispensação do reino. Quando Deus vai trabalhar com esse Israel étnico, a partir da tribulação, Deus vai já trabalhando com esse Israel étnico até chegar. Eu gostei muito quando você falou de tempo, porque a gente vai avaliar aí que o dispensacionalismo progressivo quer fundir uma quarta dispensação que ele chama de sionica, que ele funde a dispensação do reino, que é a dispensação da plenitude dos tempos, com o estado eterno. E chama o estado eterno de dispensação. E tem aliancista também que tem uma visão assim também no tempo.
Então, assim, ou fora do tempo. Então, a gente não pode ver o atemporal como dispensação. Dispensação tem que estar dentro do tempo. Deus criou o homem, pôs no Éden, ali conta tempo, então ali se estabelece uma dispensação. Dispensação não pode fugir do tempo. Quando a gente entrar no estado eterno, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, não tem mais dispensação. Por isso que lá em Efésios 1:10 tem dispensação da plenitude dos tempos. Só para vocês pegarem o Antigo Testamento, quando Cristo dividiu a história. Então, você pega o Antigo Testamento, você vai decrescendo no calendário, não é isso? A gente vem 560, 559, vai descendo até chegar o ano 1, até chegar em Cristo. Quando vem de Cristo para cá, está crescendo, né? Porque nós temos 6.000 anos de história e nós temos 4.000 decrescendo, 4.004 decrescendo, de Cristo até nós, 2023, crescendo. Mas quando chegar o milênio, vai decrescer de novo, vai haver esse decréscimo, porque vai contar 1.000, 999, 998, 997, até chegar no ano zero, porque por isso que isso é dispensação da plenitude dos tempos, ou vamos ter uma outra expressão que Jesus usa, consumação dos séculos. Quando os séculos vão se consumar, e o milênio são 10 séculos decrescendo. Deu para entender, Márcio? Sim, eu quero te agradecer, pastor, pela explicação. E a única coisa, depois de tudo isso que a gente falou até agora, de todas as questões que eu tenho, é que eu não sei o que eu sou dentro desse sistema. É muita palavra, são muitos sistemas aí. Deixa você Eu e estou muito Osamar, pouco, eu estou muito pouco, deixa terminar pouquíssimo, o livro para ver se a gente chega é, com vocês. mas assim, eu estou extremamente, aliás, zero preocupado com qual sistema eu creio e 100% focado em obter essa bem-aventurança de estudar a escatologia. Obrigado pela aula. Márcio, suas últimas palavras foram perfeitas. Não importa se é lá ou se cá, importa que você é salvo, estamos salvos e vamos chegar lá. Então é por aí mesmo. Mas muito bom. Márcio, eu também descobri, e com certeza agora que, bom, com certeza não, eu descobri que eu sou dispensacionalista. Eu não sabia também. Então, assim, não tão firme, né? Mas olha, espetacular, espetacular. Não tem outra palavra. Pastor Evaldo, muito obrigado por enquanto. Pela ordem que eu tenho aqui, é o pastor Lourival, depois a irmã Cristina e depois o pastor Ulisses, tá bom? Então, pastor Lourival, sua vez de perguntar ou de apresentar qualquer coisa. O tempo é seu. Obrigado. Eu vou evitar de falar muita coisa, porque vejo que a apresentação do pastor Evaldo é bem organizada, muito clara, e explica exatamente o que eu entendo, o que é ser um dispensacionalista, né? Quando nós apresentamos o estudo das dispensações, num dos slides eu mostrei exatamente esse sine qua non do dispensacionalismo, né, que era a distinção entre Israel e a Igreja, uma abordagem hermenêutica denominada interpretação literal, e a crença que o propósito de Deus para a história do mundo é a sua glória. Então, realmente, isso é o que distingue um dispensacionalista. Então, agora, a questão do sistema, né, que o pastor Osamar, que o irmão Osamar colocou, realmente, eu no cotidiano da igreja, a gente não fica discutindo essa questão de ser arminiano, você é calvinista, você é dispensacionalista, você é isso. A gente, francamente, só quando a gente entra em debates teológicos mais específicos é que aborda-se essa questão, mas no cotidiano da igreja, da vida cristã, nós não lidamos com essas questões, ou isso não é um ponto de embaraço para haver uma continuidade do ministério ou um, um impedimento para o trabalho de evangelismo ou aconselhamento, ou isso pouco entra pouco interfere no cotidiano da vida ministerial, né? Mas
Então, por isso que não é uma coisa que nos impede o ministério. Então, eu realmente eu creio que eu creio assim. Eu sou desse grupo aí da descontinuidade, né? Eu não vejo realmente uma continuidade do sistema, como está sendo bem explicado aqui. E eu creio numa diferença entre Israel e a igreja. E então, de fato, está tudo de acordo com o que eu creio, né? Então, não tem por que a gente, no meu caso, né? Eu não tenho por que debater o assunto, visto que está de acordo com o que eu penso. Apenas é uma maneira, uma abordagem diferente de explicar aqui, que eu estou vendo pelo artigo do John Piper, né? Que realmente vem favorecer o entendimento. Então, só queria deixar essa minha. Se os E irmãos fizerem aí, uma revisão no material, no artigo de dispensações, né, vão ver exatamente essa matéria lá. E eu estou curioso para ver o livro do pastor, porque eu creio que vai alinhar com os meus pensamentos, né? Estou feliz é, nesse sentido aí. é grossinho, viu? Tem quase 600 páginas. Mas, assim, só para a gente pegar bem, para Osamar até o exemplo dessa descontinuidade, então a gente vem Israel, Antigo Testamento, aí tem a descontinuidade porque chega a igreja. Aí vem o quê? O judaísmo vem aqui, aí vem a descontinuidade porque entra o cristianismo. Aí você vem aqui com lei, vem aqui, aí você tem a descontinuidade com a entrada da graça num outro tom. Não que a graça não funcionasse em todos, mas você tem aqui lei com as suas normas para o povo de Israel e você entra agora com a igreja, com a graça, e aqui você tem a lei de Moisés, aqui você tem a lei de Cristo. Isso tudo a gente vai ver, e dentro de um contexto que eu acho fantástico, que os aliancistas não conseguem ver, é a questão do progresso da revelação. O dispensacionalista consegue visualizar o progresso da revelação. Havendo Deus antigamente falado de várias maneiras aos pais, pelos profetas, então veio aí, ó, veio evoluindo a revelação de Deus até chegar no clímax, que é chegar na plenitude dos tempos com o filho nascendo de mulher, nascendo sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Como é que a gente não tem aí uma descontinuidade nesse processo, né? Do antes de Cristo para o depois de Cristo. É isso. Perfeito. A irmã, pastor Leval, tudo bem, né, pastor? Então, agora, irmã. Boa noite, eu me sinto um peixe fora d'água, né? Porque só tem pastores aqui, eu sou a única mulher e eu tenho muito medo de falar alguma abobrinha, que mulher gosta muito de falar, né? Então, mas eu não, lógico, eu não vou. Eu comecei a ler o livro do pastor, já estou mais ou menos no 120, na página 120. Só que deu um nó na minha cabeça, porque não é muita informação. é, e eu fiquei perdida, eu começava a ler, parava, não, peraí. Minha cabeça funciona assim, talvez ajude a amar algum irmão. Eu sei que o que eu vou falar também não é nada. Mas eu peguei o livro do pastor e comecei a fazer um pequeno resuminho do que é aliancismo clássico, aliancismo modificado, dispensacionalismo, né? Tem o clássico, o revisado, tem o progressivo, ultradispensacionalismo. Então, peguei os temas principais por me situar, para minha cabeça conseguir raciocinar e ver onde que eu estou. Falou, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Eu sei que esse pequeno resuminho que eu fiz aqui do livro do pastor Evaldo, tem muitos ramos, né? Mas eu estou no tronco. Me interessa o tronco aqui, onde que está crescendo esse negócio aqui. Então, eu fiz isso aqui. Então, quando ele está falando ali, eu estou checando aqui. O modificado fala isso, ou a milenista fala isso, aí crê nisso, crê naquilo. Então, é isso, tem sido muito proveitoso. Tá bom? É só isso que eu queria compartilhar. Obrigado. Amém. Eu Amém. quero Pastor dizer, Luiz. irmã, eu só quero, antes só dizer uma coisa, irmã, não tem só pastores, não.
tem irmãos que não são pastores, estão aqui também. Eu quero dizer, irmão, é o seguinte, ontem eu comentei no seminário, que eu estou dando livro lá no seminário também. Eu comentei, eu disse para eles que eu mesmo, que fiz o livro, tem capítulo que eu tenho que ler umas 3 vezes para eu entender o que foi que eu escrevi. Então é isso, viu, mano? Escatologia não é Pastor, daqui fácil, a pouco, não. pastor, amanhã eu vou tentar mandar um pequeno glossário das minhas coisas, porque eu estou fazendo o dicionário do lado do livro. Então, eu estava pensando agora em mandar a explicação do que é, porque não é possível que seja tão tranquilo de ler assim, porque eu ainda não estou na página 120, eu estou, sei lá, na 35, 40. Só que o que eu já escrevi, vocês não têm ideia, né? Então, assim, Bom, obrigado, Márcio, de novo, obrigado. eu preciso dessas anotações. Eu vou fazer uma segunda edição e eu preciso dessas anotações e críticas, viu? Pode colocar e se o senhor puder mandar para mim, mande esse material que o senhor está anotando aí, que para mim é proveitoso. Não, eu vou mandar no grupo e só para confirmar, irmã Cristina, eu também não sou pastor coisa nenhuma, eu sou um coxinha interessado, só isso. É, ok. Tá Então, certo, irmãos. o pastor Ulisses e depois você, primo. Então, pastor Ulisses. Ô, pastor, só para eu anotar aqui, irmã, olha, eu tenho que anotar também. Olha que eu tenho livros aqui que ele tem apresentado aí, já li, mas esse livro também do pastor Evaldo, que bênção nós temos o Márcio aí, que o Márcio, rapaz, fora de série isso que você está fazendo, Márcio. Manda mesmo para a gente, vai ajudar muito, meu querido. Vai ajudar muito mesmo. E não é com vergonha que eu falo isso não, tá bom? O meu objetivo é crescer mesmo o conhecimento na graça de Cristo, por isso eu estou num grupo desse daqui. Eu não vim aqui porque eu fui convidado, né? Ó, tá precisando de alguém lá, precisando de pastor. Não, eu vim aqui porque alguém falou, ó, tem um grupo que está estudando isso e está sendo muito bom, por isso que eu estou aqui. Por isso as minhas perguntas, pastor Evaldo, ele deu uma saidinha, deixa ele voltar, né? Eu acho que ele deve estar ouvindo. Maravilha. Eu acho que foi pegar mais um livro, quer ver? Ô, pastor, só para eu aproveitar das minhas anotações aqui, eu não me perder, e ficar depois. Só para vocês saberem, eu criei um grupo para mim mesmo, que é Meu Escatom. Então, ali eu coloco os artigos que eu recebo, eu coloco as perguntas, questionamentos, né, que são levantados, que eu acho bem interessante, eu coloco aqui. Daquela pergunta do Osamar. Então, vamos lá. A distinção dos salvos. A igreja, nós sabemos. Todo aquele que é salvo pela graça de Deus, nesse período da graça, quando eu citei graça, do período da graça faz parte da igreja. Israel, nós sabemos, começou lá então com Abraão e até as nações, né, gentílicas, que queriam se tornar ali seguidores de Israel, então tinha aquele ritual para os homens, era circuncidado, né, e abraçavam a fé. Opa, aquele lá nós contamos como israelita. Os que vêm antes desses aí, qual é a terceira categoria para eu anotar aqui, pastor? Salvo, eu coloquei como salvos das nações, mas o que eu poderia acrescentar aqui? Nós podemos colocar, muito bom, muito bom. Nós podemos colocar salvos do período antediluviano. Vamos colocar salvos do período da queda ao dilúvio, né? Porque depois disso é que as nações são dispersas, porque há esse surgimento das nações através de Babel, né? E Deus resolve separar Abraão. Então, separou Abraão, aí Israel entrou. Israel só entra no capítulo 12 de Gênesis. Aí vamos até o Pentecostes. O Pentecostes, a igreja vem. Depois da igreja, aí nós temos o período tribulacional, que vai ter gentios se convertendo nesse período, né? Nós vamos ter gentios que vão se converter e nós vamos ter judeus também convertidos a partir das 2 testemunhas e dos 144 mil. E depois vai fundir tudo isso no milênio, vai pegar essas dispensações todas aí, vai pegar de lá e trazer para cá
para o milênio, nós vamos ter algo bem fantástico, porque no milênio você vai ter a fusão de todas as dispensações. Independente se alguém crê que são 7, se são 5, se são 4, essa questão de número não importa, não. O importante é o que o Márcio disse, é a gente conseguir perceber Deus, mudanças drásticas no processo para surgir uma dispensação. Eu falo isso, irmãos, porque até mesmo o que o Márcio colocou, até mesmo eu sou da área de letras e a gente tem os períodos que se estuda, e nós estudamos lá na escola, os períodos do barroco, do romantismo, do modernismo, e as coisas foram acontecendo para alguém dizer, agora nós estamos no momento romântico, agora nós estamos no momento modernista, hoje nós estamos no período pós-moderno, e assim vão dividindo a literatura. Do mesmo jeito a gente tem essa divisão, agora a gente vai ter essa percepção. A grande divisão mesmo é antes de Cristo, depois de Cristo, né? Mas temos também essa divisão importante com alguns acontecimentos que são marcos e que podem nos dar uma dispensação e facilita a compreensão da Bíblia. Isso é muito importante para a nossa escatologia, e você vai ter e dizer que escatologia é coisa que a gente não deve considerar, deve sim, porque se é o aliancismo, isso faz diferença no batismo de crianças que eles praticam, isso faz diferença na celebração da ceia, no modo como eles trabalham a eclesiologia. Então, escatologia está vinculada à eclesiologia. Há mudanças fortes aí, ó. Então, uma igreja dispensacionalista, ela tem uma eclesiologia diferenciada de uma igreja aliancista. Perfeito, Obrigado, pastor. pastor. Perfeito. Ótimo. Nós temos dois irmãos aí, o primo e o irmão Fernando. E aí, por hoje, vão ser as duas últimas perguntas pelo nosso horário, tá bom, irmãos? E aí, quem tiver mais perguntas, fica para a semana que vem. Então, primo e depois irmão Fernando. Eu estava até olhando para o tempo aqui, estou vendo que está acabando realmente. Mas conforme os irmãos vão falando, aí vai recheando cada vez mais aí o nosso bolo, né? E a dispensação, para mim, como já foi colocado por outros aí, nada mais é do que uma diversidade que tem o nosso Deus, né? Um Deus organizado e que, ao longo, né, da história, vem colocando aí os acontecimentos dentro de uma ordem, né? Então, isso para mim é organização. Assim como um livro, ao ser escrito, ele vai fazer exatamente isso, né? Ele vai colocar uma ordem de assuntos, enfim. Então, isso é uma maneira de se contar algo, se contar uma história. Então, eu vejo que Deus ele é organizado nesse sentido, né? De nos mostrar ao longo da história todos esses acontecimentos de maneira que a gente possa enxergar esses períodos aí. Eu consigo ver assim, né? Então, foi muito bem debatido, muito bem colocado. Eu creio que depois de uma revisão no vídeo, né, vai clarear ainda mais o que foi a aula hoje, né? E a segunda coisa, só também um comentário em perguntas, falando do que a irmã Cristina colocou. Nosso grupo, quando iniciamos, nosso objetivo realmente foi o quê? Estudar as Escrituras, né? Então, hoje nós podemos observar como muitas igrejas são fracas, ou até o nível da igreja, se os crentes estão estudando a Bíblia, né? Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é estudar a Bíblia. Então, muitas vezes nós temos igrejas onde crentes vão, né, quando tem possibilidade, para ouvir uma mensagem, né, para assistir um culto, e desprezam o estudo das Escrituras. Então, é bem claro, né, quando nós observamos que ela nos exorta a examinar. Então, o grupo é para isso, é um grupo para estudiosos das Escrituras, e a gente não abriu aqui para fazer distinção de sexo, né? Mas para quem deseja estudar as Escrituras, Cris, então fique bem tranquila, já tenho comentado com ela em nossa igreja, né? E para mim tem sido um privilégio ter a Cris lá em nossa igreja, então é uma mulher
que leva muito a sério, né, a palavra de Deus, e por isso ela está aqui, porque esse grupo é um grupo de estudiosos da Bíblia, assim como o pastor Luiz também falou. Então, irmãos, fico muito feliz com a presença de todos e as anotações, eu também tenho as minhas aqui, eu creio que quem estuda faz anotação, né? Quem lê não faz, mas quem estuda faz anotação, faz parte daquele estudioso bíblico. Então, é mais um comentário para poder acrescentar algo aí na aula incrível, né, de hoje, como o primo tem falado, né, cada aula a gente fica surpreso, né, porque acha que é a melhor aula e vamos tendo aulas melhores aí. Só para lembrar, né, primo, eu falei no início para você, né, nem começamos o capítulo ainda, vamos ter muitas Verdade, aulas pela frente aí. Um verdade, abraço, é isso aí. verdade. E ouvindo você falar, eu fico aqui pensando que nós estamos no comecinho só, e eu já estou pensando que vai ser uns 2 anos para a gente conseguir terminar o livro, e olha lá. Mas, enfim, se Cristo não voltar antes. Irmão Fernando, boa noite, você chegou depois, estava lá, nós não paramos, mas nós vimos você. Irmão Fernando. Primeiramente, boa noite para todos, né? Realmente tive que entrar um pouquinho atrasado, correria. O que importa é Mas que entrou. O que importa é que entrou. amém. Vamos lá para a minha dúvida, né, com o pastor Evaldo. Pastor Evaldo, nós falamos da igreja, né, que tem o início dela depois do dilúvio, né, que entra pela lei, a salvação pela lei, e depois pela graça, que é a igreja e o povo de Israel. A minha pergunta fica assim, eu aprendi há muito tempo, né, não sei se é correto, que falam que os salvos antes de vir Jesus, eles eram salvos pela promessa. Desde a época quando Adão pecou, veio o sacrifício simbolizando a Cristo, né? E aí veio essa salvação através desse momento, começou a salvação pela tal. Eu creio que Jesus, que vai vir um Salvador e ali começou a salvação. Nesse ponto de vista, onde se encaixaria essas pessoas antes do dilúvio? Como foi citado assim, né? Entraria como o povo de Israel também, na promessa do povo de Israel, que a gente entramos com uma promessa da igreja. Mas e essas pessoas antes do dilúvio? Pastor Nós, Evaldo, vai explicar em 5, em 10 minutos, em 1 ou 2, como é que é isso? vai ficar mais fácil, irmão Elias, irmão Fernando, os irmãos, vai ficar bem mais fácil a gente continuar a ler. Vamos continuar a ler o capítulo, porque a gente traz ali uma linha de continuidade que é expressa pela o método. A salvação é pela graça em todas as eras e ela é mediante a fé. Isso é continuidade. Aí é continuidade. É pela graça e mediante a fé. Mas tem mais coisas em relação à descontinuidade quando a gente vai trabalhar o conteúdo dessa fé, quando a gente vai trabalhar a expressão dessa fé, a gente vai trabalhar a ação do Espírito Santo e a expectativa do salvo, que é isso que o Fernando está colocando, a expectativa do salvo, porque os crentes do Velho Testamento olhavam para a frente e eles olhavam para o futuro, no Cristo que havia de morrer no Calvário e ressuscitar da tumba de José de Arimateia. E nós, crentes da agora, nós somos salvos olhando para o passado. Nós olhamos para trás e eles olhavam para a frente. E faz assim, ó. A cruz está aqui. Os crentes do Velho Testamento, desde Adão, ó, iam assim, olhando para o futuro, a expectativa do salvo. E nós olhando para trás. E aí a gente chega aqui e encaixa. E aí nós vemos essa questão da expectativa. Nós não vamos dizer que antes de Abraão nós tínhamos Israel. E aí foi colocado bem aí a salvação foi o pastor Ulisses colocou a questão da salvação ocorrer, a salvação do judeu. O judeu se tornava o gentil, se tornava um prosélito e era inserido na comunidade de Israel. Ali ele era salvo, o gentil. E no Novo Testamento é judeu e gentil fundidos de ambos os povos, Deus fez um, derrubando a parede de separação do meio. Então, irmão Fernando, a gente vai ver isso com mais detalhes no andamento da próxima aula. Quero dizer aos irmãos, tem 14 aqui, se alguém ainda não tem o livro, o irmão Carlito pediu hoje.
E aí, depois de amanhã, eu estou enviando para ele. Mas quem não tem ainda quiser, a gente ainda tem exemplares aqui que podemos mandar. Agora eu queria só para fazer uma pergunta ao irmão Elias. Terça-feira que vem a gente vai ter aula, porque é carnaval, né? Não, pastor. Terça-feira que vem nós não teremos a nossa reunião. Nós teremos na outra terça-feira, permitindo Então temos Deus. mais tempo para ler o capítulo. Eu sei que Márcio está de parabéns, porque ele tá, e a irmã Cristina também estão lendo devagarzinho aí, e Márcio está lendo e anotando tudo, e as perguntas foram, eu agradeço aí, vocês enriquecem com as perguntas, e eu aprendo também com as perguntas de vocês, viu? Muito obrigado a todos. É o que o primeiro falou. A gente, todas as aulas, todos os nossos estudos são maravilhosos. Cada vez é melhor e a gente realmente é muito bom. É um grande prazer dividir esse aprendizado com todos vocês aí. Tem sido maravilhoso. Então vamos encerrar com uma oração. Nosso tempo já gosto de terminar com no máximo 10h30. Eu coloco 10h20 lá para a gente já ir terminando. Para 10h30 a gente fechar. Então a oração final hoje é do pastor Dilson. Então, por favor, pastor, vamos orar. Pai, graças te damos pela dádiva da vida, graças te damos pela manhã, a tarde, a noite que chegou, pelo privilégio que temos de ter a tua palavra como nosso guia de fé e prática. Que o Senhor nos ajude a viver fundamentado nessas verdades, que os nossos corações sejam sempre desafiados por ela e que através da tua palavra revelada nós possamos resplandecer a glória de Cristo nesse mundo de trevas. Nos use com poder, com sabedoria, com entendimento, para que o teu nome venha a ser exaltado. Louvamos pela vida do pastor Evaldo, pastor Zé Bezerra, os mestres, pastor Ulisses e tantos outros que o Senhor tem nos dado materiais tão preciosos. Louvamos pela vida de cada um dos pastores no grupo, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos dando sabedoria para aprender, para assim estar ensinando ao teu povo o caminho que deve andar. Louvamos por cada um dos irmãos, as suas igrejas, que cada um possa ser um instrumento do Senhor para louvor da tua glória. Cuida de nós no decorrer desta noite, que o Senhor esteja vigiando sobre o nosso sono. Graças damos pela a casa que o Senhor proveu para o pastor Zé Bezerra, que o Senhor esteja abençoando o irmão nesse novo ministério da sua vida. O guarde de todo mal, fortalecendo o teu servo nos caminhos, todos os projetos para a igreja ali. Fica conosco, Senhor. Nos dá a tua paz, nos cobre, nos reveste com Cristo, para Cristo e por Cristo. Pois é no nome dele próprio que nós oramos gratos. Amém. 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 Obrigado, Amém. pastor. Boa Obrigado, noite, irmãos. irmãos. Boa noite para vocês. Foi. Boa noite. Boa noite. Então, Tchau, tchau. boa noite. Boa Obrigado, noite a pastor todos. Evaldo. Obrigado aos pastores, pastor Lerival, pastor Dilson, pastor Ulisses. Muito obrigado. É um prazer. Tchau, tchau. Forte abraço. Deus abençoe. Bom Boa noite. descanso. Amém a todos.